A palavra de Deus, vamos estar meditando. Hoje é dia de ceia, é um dia de nós podermos estar refletindo. E eu quero compartilhar com os irmãos um texto que se encontra lá em Apocalipse, capítulo 21. Apocalipse, queridos, é visto por muitos como um livro muito temeroso, né, de muitas calamidades. Mas na realidade, queridos, o que acontece? Isso é o meu conceito, tá? Eu não estou falando que isso é regra, não estou falando que isso é o meu conceito. O Apocalipse é para aqueles que ficarão, aqueles que estarão aí, que precisarão ter um norte, um entendimento das coisas que acontecerão depois do arrebatamento da igreja. Nós cremos, amados, nós cremos na palavra de Deus, que é muito clara, muito clara. Existem algumas interpretações, mas ao que eu vejo, o que eu entendo, o que eu estudei, o que eu compreendo, tá? O arrebatamento da igreja, ele vai acontecer, é uma realidade, é real, é verdadeiro, porque foi Jesus quem disse, Jesus que falou, e se ele falou, vai se cumprir, com certeza, sem sombra de dúvida. O arrebatamento da igreja será antes da grande tribulação, que são os 7 anos, quando Satanás, ele vai dominar a terra. E o trabalho de Satanás nesse período é tirar da terra, preste bem atenção, é tirar da terra tudo que lembre o nome de Deus. Satanás vai ter para ele todo o planeta Terra, as nações, todos os seres humanos, adorando a ele. E ele vai fazer com que todo mundo se volte para ele, ele seja adorado pela criatura de Deus durante 7 anos. É lógico, acredito, porque seria insuportável para a igreja que foi fiel, para a igreja que andou nos caminhos do Senhor, para a igreja que se consagrou, enfrentar um tempo tão terrível. Embora nós sabemos pelas escrituras também que aqueles, presta atenção que eu vou falar, queridos, aqueles que frequentaram a igreja, que conheceram a palavra, mas que não colocaram em prática, que não se importaram de consagrar as suas vidas, que não se preocuparam de cumprir fielmente tudo o que está escrito neste livro, essas pessoas ficarão. Elas não atenderão o critério determinado antes por Deus, descrito na palavra, para que você suba com uma noiva adornada, limpa, com vestes brancas, porque o Senhor Jesus, ele virá buscar uma noiva preparada, uma noiva adornada, uma noiva pronta para as núpcias. Por isso que Jesus, queridos, principalmente no Evangelho de Mateus, ele traz uma série de parábolas ele explicando, porque Jesus teve essa preocupação de trazer o que iria acontecer. Isso todo mundo sabe, praticamente quase todo mundo que está na igreja sabe, ou deveria saber. A parábola das 10 virgens, né, é uma parábola muito pitoresca, propícia, porque ela fala de 10 virgens. Olha só, presta atenção, 10 virgens que atendiam parcialmente os requisitos para aquele momento de cortejar o noivo até o ambiente ou local da cerimônia. Porém, o texto fala, Jesus fala que 5 eram prudentes e 5 eram loucas. Por quê? Porque 5 guardaram azeite. Elas foram o quê? Foram sábias, foram zelosas. Isso fala de zelo. O guardar o azeite fala de zelo. Elas zelaram, elas guardaram o azeite porque elas não queriam ficar de fora. Elas não queriam ser pegas de surpresa. Elas estavam preparadas, antecipando qualquer situação que pudesse impedi-las. Então elas se anteciparam e guardaram o azeite. Mas as outras
Não se importaram. É como que se ele se atrasar, o problema não é meu. Eu estou aqui com minha lamparina, com meu azeite, esperando. Só que o texto fala que ninguém sabe a hora que o noivo vai vir. E o texto fala que próximo à meia-noite, e meia-noite normalmente é uma virada de tempo para nós hoje, para eles não. Para aquele tempo é uma outra situação, tá? Por isso que é importante nós entendermos até a colocação dessas coisas, porque a virada, a meia-noite, é para nós o entendimento, o conceito de virado de dia. Para eles não, virada para eles é a partir de 6 horas da tarde. 6 horas da tarde, começa a virar já do outro dia, no calendário judaico. Nós não, nós, né, esse calendário gregoriano aí que nós temos aí, vivendo aí, ele é a meia-noite. Meia-noite, passando meia-noite já é virada do dia seguinte. Então é nesse período, nesse momento, nessa virada de acontecimentos, que diz que o noivo chega, de repente. Não que não esteja sendo esperado, porque elas estavam esperando. Mas aquelas virgens loucas foram pegas de surpresa. E elas queriam, num momento de uma atitude que não teria como, tomar até azeite daquelas que tinham. Elas falaram, não vão poder dar, porque senão a gente vai ficar sem, a gente não atende. Então vocês vão sair e compram. Só que não deu tempo, queridos. Aquelas virgens prudentes entraram com o noivo, a porta foi fechada, e quando elas pediram, Senhor, abre-nos as portas, não vos conheço. Isso fala, queridos, sabe de quê? Da igreja. Essa parábola se refere à igreja. Jesus estava falando da igreja que ainda ia se formar. Hoje nós somos essa igreja. Há entre nós, amados, presta atenção, por favor, me entendam bem, não fiquem tristes comigo. Há entre nós virgens sábias, mas também há entre nós virgens loucas. Em nosso meio, na Igreja Batista Renovada. Na Igreja Batista Renovada existem virgens sábias, virgens zelosas, mas também existem virgens tolas, imprudentes. A pergunta é: em que grupo você se encontra? Faça você sua análise. Analise você diante de tudo que você tem ouvido desse púlpito, diante de tudo que você tem ouvido da cobrança, da insistência, para você ler Bíblia, para você orar, para viver uma vida segundo a palavra de Deus. Faça isso, faça uma retrospectiva da sua vida, para que você hoje, com muita honestidade, possa entender, eu estou no grupo das virgens loucas ou faço parte das virgens sábias. Se você chegar à conclusão, meu amado, minha amada, que você está no grupo das virgens loucas, que você está meio adormecido, que você está meio desanimado, que você está meio assim sem ânimo para as coisas, né? Que você não está mais empolgado com as coisas de Deus, a coisa vai mais que como que levando, ainda há tempo. Glória a Deus. Ainda há tempo, porque o noivo ainda não chegou. O noivo ainda não chegou. Ainda há tempo. Dá tempo de você mudar de lugar, de grupo. Dá tempo de você correr atrás do azeite. Dá tempo para você ainda se abastecer desse azeite de unção. Ainda há tempo, meu amado, minha amada. Preste atenção nisso. Ainda há tempo. Então mude o mais rápido possível. Porque aqueles que ficarem, amados, aqueles que ficarem, serão salvos? Sim. A gente lê na palavra que um grande número se converterão no tempo da grande tribulação. Porém, não terá outra forma a não ser com a sua própria vida. Se você, preste atenção, se você não testificar, se você não provar Jesus na sua vida, com a sua vida, na grande tribulação você vai ter que provar com a sua morte. Eu acho melhor você provar com a sua vida, hein? Eu acho muito melhor você conseguir agora, que você pode provar Jesus na sua vida, através do seu viver.
enquanto você é vivo, porque você vai ter que provar Jesus na morte. Então vamos para o texto, queridos. Vamos para o texto. Só uma introduçãozinha. Vamos lá. Apocalipse capítulo 21. Apocalipse 21. Eu vou ser bem breve hoje, queridos. Fiquem tranquilos. A partir do verso 1. Eu vou ler ali em cima. Tá? E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. E eu, João, vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. A ataviada é adornada, bela, formosa, preparada. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. E Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: escreve, porque essas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais: está cumprido. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, tiver sede, de graça lhe darei a fonte da água da vida. Quem vencer, herdará todas as coisas, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Glória a Deus, isso é maravilhoso, né? Mas, quanto aos tímidos, e os incrédulos, e os abomináveis, e os homicidas, e os fornicadores, e os feiticeiros, e os idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Senhor, nós queremos agradecer a Ti, Pai, pela Tua palavra que tanto nos auxilia nesse tempo. Queremos agradecer imensamente a Tua palavra que nos prepara para um tempo, para uma realidade que ocorrerá, Senhor, a qual não sabemos ainda quando, mas independente, ó Deus, se estivermos vivos nesse tempo ou não, Senhor, a nossa vida está em Tuas mãos. E, Senhor, mesmo o momento de morte, que assim como a vinda do Senhor Jesus, que será de maneira súbita, a morte também chega até nós de uma maneira súbita. E assim, Senhor Deus, de uma maneira ou de outra, seja como quer que seja, Senhor, não podemos ser pegos de surpresa. Temos, Senhor, que andar na Tua presença, e nós contamos com a Tua palavra para nos instruir, e o Teu Santo Espírito para nos orientar, para que possamos seguir este caminho, Senhor, que é árduo, é difícil, é espinhoso, é, Senhor Deus, cheio de pedregulhos, Senhor Deus, mas é o caminho certo, é o caminho correto, é o caminho que nos leva, nos conduz aos céus, é o caminho, Senhor Deus, que nos colocar diante de Ti, porque o final deste caminho é a vida eterna. O final deste caminho é o lugar que o Senhor tem preparado desde a fundação do mundo. Nesse final desse caminho está a árvore da vida, a qual eu comerei e viverei eternamente. Senhor Deus, e todas essas coisas a Tua palavra testifica em nosso coração que é verdade. Por isso que Tu disseste nesse texto: escreve, pois bem, porque é fiel e digna de ser ouvida todas essas palavras. E nós cremos, e eu confio, e eu acredito, e eu, Senhor, deposito a minha vida, ó Deus, porque eu quero santificar a minha vida, e eu quero colocar essa igreja, Senhor,
para que o Senhor santifique, para que o Senhor, ó Deus, venha estar trabalhando na vida de cada irmão, de cada irmã, trazendo o entendimento, o renovo, a esperança, Senhor Deus, a certeza, ó Deus, o entendimento desse exato momento, da grande oportunidade que temos, ó Deus, de te servir, ó Deus, de ser um referencial para esse tempo. Levanta essa igreja com ousadia, levanta essa igreja, Senhor Deus, sem timidez, se levanta essa igreja, Senhor Deus, com palavra de unção em seus lábios, ó Deus, levanta essa igreja para brilhar neste mundo, levanta essa igreja para ser sal para o mundo, Senhor Deus, sal para esta terra e luz para o mundo. Deus querido, levanta essa igreja para marcar, Senhor Deus, a nossa sociedade de Paraíba do Sul, ó Deus, de uma maneira impactante, transformadora, libertadora e salvadora. Assim nós te pedimos, ó Pai, nos dá direcionamento essa noite na palavra, Senhor Deus, e a tua unção seja sobre cada um de nós, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Queridos, eu quero compartilhar com os irmãos, ser bem breve, porque não tem nem muito o que falar, queridos. Nem quero convencer ninguém de nada, porque quem convence é o Espírito. Mas nós podemos ver que esse capítulo de 21, ele já aborda já um tempo final de todas as coisas. Porque ele me fala, o novo céu e a nova terra já era, acabou, nem mar, nem nada mais. E não tem gente que prega e fala que será essa terra vai ser renovada, não vai ser nada, que vai acabar com tudo, é claro. Então, mas existe um lugar preparado por Deus, biblicamente orientado, que é um lugar, queridos, preste atenção, que é um lugar, eu acredito, muito semelhante ao planeta Terra, muito semelhante a esse mundo, um lugar preparado para o Senhor, um lugar que pertencia a este lugar, mas eu acredito que foi arrebatado daqui, preparado, porque este lugar, ele já era preparado para os filhos de Deus, era um lugar de uma mudança, era um lugar, queridos, onde era a extensão do céu. Para você poder entender bem, esse lugar, ele não tinha os intempéries do clima, ele não tinha os problemas de lua, de sol, ele era um lugar independente da terra, era uma extensão do céu na terra, que era o Éden. O Éden era um lugar diferenciado do restante da terra. E teria que ser assim, porque se não fosse assim, quando Adão saísse, ele não veria diferença nenhuma. A grande dor, o grande arrependimento, o grande desespero de Adão, dentre outros, é saber que ele estava no lugar que estava sendo cuidado, um lugar que ele tinha toda uma regalia, um lugar que não tinha inverno, não tinha verão, não tinha noite, não tinha dia, não tinha nada que atrapalhava, não tinha nada, porque ele estava nu, ele estava ali sem perigo nenhum, sem intempéries nenhum, estava naquele lugar, e agora ele sai daquele lugar se fecha para ele, porque ele é expulso daquele lugar por desobediência. O lugar onde tinha acesso à árvore da vida, agora já não tem mais. A única coisa que ele levou daquele lugar foi exatamente o fruto do conhecimento do bem e do mal, da desobediência. E aí o Senhor fala que este céu, essa terra não mais existe, acabou tudo mais, ele viu, né? E Deus, assim, para que João pudesse entender e compreender melhor, uma cidade santa, Jerusalém, porque a cidade santa, Jerusalém, sempre foi vista como um referencial da presença de Deus. Era Deus, vejam só, se eu consigo me fazer entender. Quando Adão peca e sai, Deus, ao meu ver, o meu conceito, no meu entendimento, pelo que eu leio na palavra, Deus arrebata essa terra, esse jardim, ele arranca esse jardim da terra, de uma maneira sobrenatural, ele arranca, ele tira esse jardim da terra, criado para esse homem perfeito, como era Adão antes de pecar, ele arrebata este lugar da terra, do planeta Terra, mas Deus sempre quis restaurar o homem exatamente para este lugar. Por isso a gente vê, dentro
dos pactos, Deus querendo levar, né, os filhos, aqueles que eram chamados, seus filhos, seu povo, para Israel, para a Palestina, para aquele lugar ali. O lugar ali era um referencial. O pacto que Deus fazia com os homens, principalmente com Abraão, depois, a partir de Abraão, era trazer todo Israel, todo mundo, todos os filhos de Deus para aquele lugar, para a Palestina. O pacto era esse. O pacto que Deus fez com Abraão, o pacto que ele fez com Jacó, com Isaac, o pacto que ele fez com Davi, o pacto que ele fez com os reis, né? Todos eles eram voltados para aquele lugar. Porque aquele lugar, queridos, era o lugar onde tudo começou. Onde Deus queria o homem. Aí Deus traz também o quê? O tabernáculo. O que era o tabernáculo? Era uma casa, era uma construção, uma tenda, onde Deus podia se manifestar e estar próximo do seu povo. Embora Deus tinha que manter o povo afastado, porque o povo não poderia se aproximar, senão seria consumido pela sua glória. Então Deus cria limites. Deus cria limites para que o homem pudesse se aproximar dele de uma certa forma e de uma certa distância. Então, existia um temor muito grande das pessoas, dos seres humanos, de se aproximarem, de invadirem, de entrarem no tabernáculo, porque podiam ser consumidos, podiam ser destruídos. Os próprios filhos de Abraão, não, Moisés e... Oh, meu Deus, me ajuda aí. Nadab e Abiú, de Arão, isso. Falhou hoje, né? Coisa de velho, a gente vai esquecendo. Foram consumidos, queridos, porque levaram algo estranho para dentro do tabernáculo e morreram. Então o povo sabia disso. E o povo ficava com medo de se aproximar. Tinha medo de se aproximar. Uma vez no ano, um único homem, ele tinha ousadia, revestido de obediência, por vários conceitos, e pelo sangue, carregando em mãos o sangue de um bode, para ser aspergido sobre a arca da aliança, e assim mesmo não poderia entrar de olho nu, ele teria que primeiro encher aquele lugar com a fumaça do incensário, e enchesse muita coisa, sabe aquele dia de nublina, aquela fumaceira, ele só poderia entrar ali dentro depois que aquele lugar tivesse muito cheio de fumaça, e ali ele, simbolicamente, ele lançar o sangue daquele animal sobre o propiciatório, e aí atender, cumprindo assim a promessa ou o sentido figurado do que iria acontecer futuramente. Pois bem, passando tudo isso, Jesus, ele se torna o Cordeiro de Deus que limpa, que tira o pecado do mundo. Ele é a própria arca da aliança, ele é a própria a tampa, que é o propiciatório. Ele é aquele que realmente faz a mediação entre Deus e o homem. Isso alegrou muito o coração de Deus, porque agora não é mais um grupo restrito, não é agora uma pessoa, porque como a palavra fala em Efésios, ele entrou uma vez no céu para receber honra, poder e glória, e a ele foi dado toda a autoridade no céu, na terra e debaixo da terra. E esse mesmo Jesus, que hoje é o nosso sumo sacerdote, ele intercede por nós junto a Deus. Ele entende as nossas fraquezas, ele entende as nossas mazelas, ele entende as nossas falhas. Nós estamos lidando com um Deus, querido, que conhece as nossas limitações. E isso não conhece só porque alguém falou. Ele conhece porque ele se fez carne. Ele veio entre nós, ele habitou em nós, ele viveu as mesmas situações que nós vivemos, foi sujeito às mesmas tentações, mas a Bíblia fala que em nada ele pecou. Em tudo isso ele foi obediente. E obediente até a morte. Por que o texto fala obediente até a morte? Porque ele sabia que a sua existência física era para morrer, era para cumprir a vontade do Pai, de morrer em obediência, e dessa forma ele atrair todos os pecados, atrair todas as maldições, como um buraco negro que suga
todas as coisas sem perdão, que suga todos os pecados, que suga todas as maldições. Tudo foi lançado sobre Jesus porque ele estava morrendo, não porque ele tinha pecado, mas ele estava morrendo por obediência a Deus. Uma total controvérsia por aquilo que Satanás havia feito no mundo, porque o homem morria por desobediência. E agora Jesus está morrendo por obediência. Qual a diferença disso? O homem morria sendo rejeitado por Deus, por causa do pecado. Jesus morrendo por ser aceito por Deus, pela obediência. E é nessa obediência que nós vivemos, é nessa obediência que nós caminhamos, é nessa obediência que nós vamos obter a vida eterna, é nessa obediência que o meu, o seu, o nosso nome é escrito no livro da vida de Deus. Mas é vida de obediência. Se você não obedece, então você está fora do contexto. Se você lê um texto, se você lê alguma coisa na palavra, e que isso fala contigo de mudança, e você não muda, então você está em desobediência. Não pense, meu amado, preste bem atenção, não pense, meu amado, não pense, minha amada, porque o teu nome está escrito em um relatório, em uma ficha cadastral desta igreja, que isso é garantia de salvação. Não é, meu amado. Preste bem atenção. Não é porque você frequenta culto que você é salvo. Não é. A salvação vem por confiar em Deus. A salvação é pela fé. E essa fé, amados, preste muita atenção. Por favor, queridos, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus. Abre a mente, a compreensão do teu povo, Senhor. Essa fé, queridos, não é uma fé de você saber que Jesus é filho de Deus, saber que ele morreu. Não, não é essa fé. A fé descrita, a fé dita, que é a fé de salvação, é aquela que proporciona na tua vida mudanças, que promove na tua vida obediência. Uma pessoa só vai parar de cometer o pecado porque ela tem fé na promessa, ela tem fé naquilo que é dito aqui. Então ela vai abrir mão do seu pecado, ela vai lutar contra a sua carne, ela vai rejeitar a sua humanidade por fé, por acreditar que tudo que está escrito aqui é verdadeiro. Então eu não quero ser uma virgem louca, que vou levando a minha vida de qualquer maneira, achando que Deus é bonzinho, que vai me quebrar o galho, que vai entender os meus problemas. Senhor, por favor, né? Poxa, me ajuda, eu estou casado com aquele camarada que, ó, só a tua graça, homenzinho terrível. Ah, Senhor Deus, a minha vida está muito congestionada, eu tenho muito coisa a fazer, é criança, é trabalho. Ah, Senhor, eu estou muito cansado. Ah, Senhor Deus, que luta. Ou outro pai fala assim, ah, Senhor Deus, aquela mulher, oh, que mulher difícil. Ainda tem a mãe dela que me auxilia ainda. Querido, Deus não vai levar nada disso em conta. Deus não quer saber de nada disso. Deus quer saber da tua obediência. Deus está interessado na sua obediência. Ah, pastor, então eu vou fazer o seguinte, eu não vou ler Bíblia então não. Porque se eu não leio, né, eu não vou ser condenado, ou não vou ser cobrado de uma coisa que eu não sei. Meu irmão, faz isso não. Não faz isso não, que você vai se decepcionar, querido. A palavra está aqui, ó. Você pode ler a palavra, todo mundo pode ler. Hoje não tem ninguém que não possa dizer, ah, eu não tenho Bíblia, ah, eu não consegui, não posso comprar. Até Bíblia grátis a gente dá. Hoje em dia todo mundo pode ter acesso a uma palavra de Deus. Você tem que ter zelo, ler, querer mudar a sua vida. Queridos, eu quando aceitei Jesus, eu entendi a minha conversão, queridos, eu me baseio na minha conversão, tá? Eu vou batizar minha conversão, porque minha conversão foi algo assim sobrenatural, eu acredito. Eu entendi com 11 anos o amor de Deus pela minha vida. E eu entendi esse amor, queridos, eu entendi esse amor. Sabe qual foi a próxima atitude resultante dessa conversão genuína? Sabe o que foi? Ler Bíblia. Ler Bíblia. A minha mãe falava assim, tu vai ficar beato mesmo, né, filho? Falava assim. Vai ficar beato, hein? Agora você fica lendo esse livro.
Não é assim não, meu filho. Deus também não quer isso. Gente, é triste uma pessoa ignorante, não entende, né? Minha mãe falava assim, Deus também não quer isso não, meu filho. Isso é demais, você vai ficar fanático, hein? Eu lutei contra tudo isso, queridos. Porque eu tinha no meu coração uma experiência que ninguém podia tirar. Eu tinha algo tão verdadeiro, tão convicto, que eu li a palavra. Eu com 14 anos, queridos, eu já sabia, eu já entendia, eu já compreendia, a ponto de consagrar o meu corpo para não me relacionar com mulher nenhuma. Porque eu sabia que o corpo pertence a Deus. O meu corpo é templo do Espírito Santo. E aí, eu vou falar hoje, né, que eu disse isso para alguém hoje. Imagine você, eu já falei isso aqui, mas eu vou voltar a falar. Imagine se você chegasse aqui hoje, chegasse ali na entrada dessa igreja, entrasse aqui nessa igreja, e quando você entrasse aqui dentro, você olhasse para as paredes e você visse várias imagens pornográficas. Você sabe o que é imagem pornográfica, né? Então existia várias imagens pornográficas e o telão passando um filme pornográfico. Como é que você ia se sentir nesse lugar? Fala a verdade para mim. Seja sincero. Mal. Você ia voltar aqui? Seja sincero. Você não ia voltar aqui. Agora eu te pergunto, como é que fica o Espírito Santo de Deus na sua vida? Quando você mente, quando você tem pensamentos impuros, quando você olha para o que não deveria olhar, quando você fala o que não deveria falar, quando você deixa entrar nos seus ouvidos palavras que não deveriam entrar, quando você tem atitudes abomináveis. Eu te pergunto, se o Espírito Santo tivesse a sua mesma atitude, ele estaria em você? Seja verdade. Eu vou ser sincero com vocês, tá? No meu caso, ele teria ido embora. No meu caso, ele teria ido embora também. Mas ele acredita em mim. Ele acredita em você. E mesmo passando essa vergonha, mesmo passando esse momento horrível, quando você peca, quando você transgride, ele continua presente. Ele continua acreditando que você vai mudar. Ele continua acreditando que as coisas vão ser novas na sua vida. E ele continua presente na sua vida. Por isso a importância, amados, de você largar o seu pecado. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Estão conseguindo entender? Por isso a importância de nós abandonarmos aquilo que é errado, que é pecado. Paulo explica isso em Filipenses, Colossenses, falando, deixe de lado, abandona as práticas. Vocês não mais são prisioneiros desses pecados. Vocês podem abandonar, vocês podem parar de praticar essas coisas. Parem, não pratiquem mais o pecado. Abandone o pecado. E aí, amados, a gente vê as promessas de Deus que trará para os filhos de Deus, porque ele traz uma promessa que diz assim: e Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Queridos, é uma coisa quase que insano, você entender que não terá mais morte. Imagina só você viver em uma alta dimensão, ou seja, numa outra condição, em que o seu corpo não mais irá morrer. É difícil até de pensar nisso, né? É difícil até de processar, né? É difícil, eu tenho até dificuldade de processar. Meu Deus, como é que pode? Como é que eu vou viver a eternidade? Como é que é isso? Eu até paro quando eu penso nisso, em alguma devocional, eu até desvio o pensamento, porque a gente fica tonto. Viver eternamente, queridos, eternamente. Viver para sempre. Não existe mais tempo. Tempo não vale mais nada. É viver eternamente. Mas da mesma forma, queridos, que essas promessas são tremendas e maravilhosas para mim, viver eternamente, também é para aqueles que praticam o pecado, para aqueles que não vão ser aceitos, para aqueles que vão para o lago de fogo, que viverão eternamente longe de Deus. Olha que coisa terrível. Olha que coisa terrível. Nunca mais terão a oportunidade de estarem na presença de Deus.
vai estar só diante do capeta e dos demônios. Nunca mais, nunca mais, eternamente longe de Deus. Ah, pastor, eu acho que não é bem assim não, você me desculpe, mas eu acho que... Porque Deus é Pai, Deus é amor, Ele não vai deixar isso. Meu irmão, olha só, quem pensa assim, querido, se você pensa assim, é a pura certeza de que você não lê Bíblia e que você não conhece nada de Bíblia. Deus é fiel na sua palavra. Ele não está brincando quando ele fala que será vergonha e desprezo eterno, como ele fala lá em João 5:32. Entenda isso. Entenda isso. É eterno. A decisão que será tomada aqui nesse tempo que nós estamos lendo, esse momento da história da humanidade, da história do planeta Terra, da história de tudo, vai acontecer dessa forma. E vai haver separação. Quem for aceito, quem for encontrado no livro da vida de Deus, ótimo, beleza. Quem não for, babau, já era. Então, queridos, vale a pena investir agora. Vale a pena você abrir mão da sua vontade, vale a pena você abrir mão da sua natureza, vale a pena você abrir mão dos seus pecados, das suas fraquezas, buscar o Senhor, buscar socorro, buscar alguém que te ajude. Você está numa igreja, queridos, você está numa igreja, né? Eu não vou falar essa palavra, que tem uma igreja que tem esse nome, que é a igreja socorrista, mas você está numa igreja socorrista, tá? Uma igreja que presta socorro. Uma igreja que te auxilia. Uma igreja que não está aqui para te condenar. Você pecou? Pecou, filho de Belial. Não entenda isso não, queridos. A gente está aqui para ajudar, está aqui para estender a mão, está aqui para amparar, está aqui para caminhar junto. Então, queridos, é momento de você desfrutar algo que está sendo oferecido. A gente quer que você saia do grupo das virgens loucas e passe para o grupo das virgens sábias. Você precisa entender isso. Porque aí, se não, queridos, olha só, para me encerrar. Né? Aí ele fala, esse que vai se encontrar, esse que vai ter, né, viver sem choro, sem morte, sem tristeza, sem pranto, vai viver uma vida assim que a gente nem consegue computar na nossa mente, né? Pela verdade. Tanto problema, tanta luta, tanta decepção que nós temos nessa terra, que a gente não consegue nem muitas vezes computar, meu Deus, nunca mais tristeza, nunca mais choro. Caramba, vai ser assim um troço. E aí ele fala, ó, quem vencer herdará todas essas coisas, eu serei o seu Deus e ele será meu filho. Quem vencer, você tem uma luta, isso quer dizer que você está enfrentando uma batalha, você tem que vencer, e ele te ajuda a vencer. Mas, o que ele diz? Mas, quanto aos tímidos, por que tímidos? Por que tímido? Você diz, mas eu sou tímido, olha só, presta atenção. O tímido, nesse contexto aqui, é aquele que se envergonha de Deus. Tá? O contexto da palavra no original não é o tímido no sentido de personalidade, tá? Mas é no sentido de que você se envergonha de falar de Deus. A sua boca, ó. Covardia, ótimo, obrigado. Covardia. A palavra está pautada sobre você não anunciar o evangelho por vergonha, por timidez, e dar desculpa. Eu não sei falar. Querido, você pode falar isso para mim, você pode falar para outra pessoa, mas só Deus sabe do teu coração, tá? Só Deus sabe do teu coração. Então ele começa com essa palavra aqui dos tímidos. Então ele está falando, preste atenção, outra coisa que eu quero chamar a atenção de vocês. Assim como ele falou a parábola das virgens, e era voltado para a igreja, aqui também esse grupo, Cristo, não é o grupo do mundo não, tá? Preste bem atenção. Jesus está falando aqui para João, para escrever, ele não está se referindo ao grupo do mundo. Não, o pessoal do mundo que é tímido, o pessoal do mundo que é isso, que é bom. Não, Cristo, ele está falando para a igreja. Esse grupo aqui, queridos, esse grupo que é tímido, ou seja, tem medo de falar do nome de Deus, que é incrédulo, que não consegue colocar fé
para abrir mão do seu pecado, da sua vida, aquele que é abominável, que pratica coisas horríveis, coisas abomináveis, aquele que é homicida, abominável também é fornicário, né? Ele fala um pouquinho mais à frente aqui, mas é fornicário, que pratica coisas erradas, pratica sexo, né, fora do casamento, ou sexo extra-casamento, aqueles que praticam atos, né, horrendos, praticam, né, situações aí de abominação, né, de impureza sexual, os fornicadores, os feiticeiros. Sabia que tem feiticeiro dentro da igreja? Hein? O nego fala, né, as pessoas falam que é uma macumba santa. Mas tem gente que faz sim, queridos. Sabe o que é o feiticeiro na igreja? São aqueles ritualistas. São aqueles que depositam em cima de elementos poder. Entendeu? O que o feiticeiro faz? O feiticeiro, ele tenta... Qual a característica de um feiticeiro? Ele tira o foco de Deus e traz para dentro de objetos. Ele traz para dentro de cerimônias. Ele traz o resultado do poder embasado em coisas, quando na realidade nós devemos olhar somente para o Senhor e não nos apoiarmos em instrumento nem nada. Paulo é muito claro isso também, tá, Cristo? Nas cartas que ele faz, se você ler, você vai ver claramente sobre isso. Os idólatras. Que idólatras é esse? Existe muita gente dentro da igreja idólatra, querido. Idólatra com dinheiro, que não consegue dizimar, não consegue ser fiel. Tem muita gente dentro da igreja assim. Tem gente que idolatra alguém, uma pessoa. Tem gente que idolatra a família. Sabia disso? Não, família é tudo, pastor. Não, família é tudo. Jesus falou que a família é tudo. Ah, é? Tá? Então tá bom. É isso que diz a palavra. Além dele, então tá bom. Então vai dessa tua Bíblia aí, que eu não vou não. Tem gente, queridos, que deixa de ir na igreja por causa de família. Tem gente que deixa de cumprir a vontade de Deus por causa de família. Tem gente que deixa de obedecer a Deus. O que Jesus falou? Aquele que quiser vir a mim, tem que largar pai, mãe, filho, casa. Por quê? Porque Deus, ele quer ser o centro. Deus, ele quer ser a primazia na sua vida. Ele não está dizendo aqui para você abandonar a sua família, desprezar a sua... Não é isso. Ele está dizendo aqui para colocar o amor a ele em primeiro lugar, acima da família. Sabe por quê? Porque o homem é enganoso, o homem é falho, e você vai compactuar com o errado por causa de família. Você vai fazer coisa errada por causa de família, por causa do teu marido, por causa da tua esposa, por causa dos teus filhos. Você vai fazer coisa errada. Você vai ter uma prática que abomina a Deus, que contraria a vontade de Deus, para amar mais a sua família do que a Deus. Outra coisa, e a todos os mentirosos. Aí ele pega pesado mesmo aqui, queridos, mentirosos. Ah, pastor, mas a minha mentirinha é tão sem importância. A menina da Claro chegou lá mexendo a paciência. Não, minha filha, eu já tenho plano, não tem nada. Mentira, né? Só para ficar livre. Ah, o pessoal bateu lá em casa, me ofereceu. Não, já tenho. É mentira, só para ficar livre. Errado, queridos. E outras mentirinhas que não tem nada a ver, mas é mentira. É mentira. É mentira. A gente pode ver, já estou encerrando. A gente pode ver que Abraão, quando ele entra na terra do Egito, ele não mente, mas ele omite. O que é uma omissão? É o que? Uma mentira. Por quê? O que é mentira você... Olha só, preste atenção, queridos. Fica bem atento que tem muito malandro, muito espertalhão, que ele não fala toda a verdade, tá? Ele não fala toda a verdade porque ele quer que a pessoa entenda que o que ele está falando é verdade, quando na realidade é uma mentira. Então ele fala uma meia-verdade, se isso existe, não existe, mas ele fala uma meia-verdade, ou ele omite um fato. Queridos, isso até dentro, né? Nós estamos do advogado Alex ali, dentro da ação criminal, se você vai dar um depoimento, se você omitir um fato, você responde judicialmente por aquilo. Você não pode. Você tem que contar tudo direitinho, como você viu, como você ouviu, tudo direitinho. Ananias e Safira, e o que eles fizeram? Eles omitiram. Eles mentiram. Mas omitiram também quando Pedro veio perguntar para a mulher dele, vem cá, fala uma coisa, é verdade que vocês venderam aquela propriedade, portanto? Ah, foi sim.
Poxa, por que vocês mentiram? O dinheiro é de vocês, dá quanto quiser, se ninguém é obrigado. Por mentira eles morreram. Agora, queridos, vou fazer uma pergunta aqui rápida para pensar. Já pensou se essa mesma atitude de Deus fosse hoje dentro da igreja? Ó, eu costumo sempre falar isso, né? Eu ia fazer mais culto fúnebre do que culto de celebração. Ia ser um bando de irmão morrer. Vamos chegar, pum, caiu. Caiu. Marca esse para segunda, para terça, marca para quarta. Todo dia tinha um culto fúnebre para fazer. Meu irmão, estou mentindo na igreja, estou morrendo tudo. Já pensou se o Espírito estivesse agindo como agiu naquele dia para proteger a igreja, se agisse hoje? Então, queridos, para encerrar, eu quero dizer só para você, meu amado, para que você entenda que vale a pena você obedecer a Deus. Segurança, preste atenção, não é o teu nome, como eu já falei, escrito aqui. Segurança não é você frequentar o culto, não é segurança, não é você dar dízimo. Segurança, queridos, não é atitudes práticas, eclesiásticas, litúrgicas. Confiança, certeza, é saber que você tem o Espírito Santo de Deus na sua vida, que é o penhor da glória, e obedecê-lo. O Senhor, Ele cumpria a sua promessa, envia o Espírito Santo de Deus para habitar na sua vida, mesmo com a tua mazela, com a minha mazela, investindo, acreditando na sua mudança. Deus é fiel, Ele acredita. A sua vida, às vezes, meu irmão, é uma abominação aos olhos de Deus. Às vezes você pensa que está vivendo, né? Deus está escandalizado com a sua vida. Ele está indignado com o seu comportamento. Mas Ele está ali, acreditando que vai acontecer uma mudança, que vai acontecer uma mudança. Se não acontecer, queridos, presta atenção. O Espírito Santo, ele vai voltar a Deus, ele vai sair da sua vida e você não vai para o céu. Porque até o último instante ele estava presente para te convencer. Se ele não conseguiu te convencer, queridos, então vamos orar e vamos pedir um coração quebrantado diante do Senhor. Vamos pedir que o Senhor sonde as nossas vidas. Vamos pedir que o Senhor nos perdoe das nossas falhas. Vamos confessar o nosso pecado. Eu quero te chamar, te convidar nesse momento, para que você feche seus olhos, baixe sua cabeça. Eu não vou chamar ninguém aqui na frente. Não vou chamar ninguém aqui na frente. Pode ficar tranquilo. Nenhum irmão, né? Nenhuma irmã eu vou chamar aqui na frente. Eu quero que você reflita na sua vida, meu irmão, minha irmã, aquilo que hoje, agora, nesse exato momento, preste atenção na minha voz. Aquilo que nesse exato momento o Espírito Santo está trazendo à sua mente, que você tem feito e que tem desagradado a Deus. O que você tem feito, seja de gestos, de escolhas, de atitude, de sentimentos, de pensamentos, em todas as áreas, o que o Espírito Santo está trazendo hoje, agora, ao seu coração, à sua mente, e falando assim, ó, isso que você está fazendo tem me entristecido, e isso que você tem pensado tem me entristecido, e isso que você tem dito tem me entristecido. Isso que você tem deixado entrar nos teus ouvidos e de contaminado tem me entristecido. Isso que você está realizando com suas mãos tem me entristecido. O que você está realizando com o seu corpo como um todo. E vocês entendem o que eu estou falando? Isso tem me entristecido. Hoje é um momento que Deus, Ele quer, Ele deseja, Ele está aqui. E Ele quer hoje, embora Ele esteja indignado, embora Ele esteja entristecido, mas hoje Deus te fala. Busque-me.
procura a minha face, confesse os seus pecados. Eu me voltarei para ti. Eu perdoarei os seus pecados. Eu quero trazer sobre a sua vida um renovo. Eu quero te abraçar como filho amado, filho obediente. Eu estou presente neste lugar, aguardando os meus filhos se arrependerem, confessarem a mim os seus pecados e se voltarem para mim. Queridos, quantas e quantas vezes Deus falou assim para Israel? Você perde a conta das vezes que Deus se inclinou para Israel, para aquele povo rebelde. E no final das contas, eles acabaram sendo rejeitados. Não queira ser um Israel de hoje, meu amado. Se hoje ouvirdes a minha voz e abrirdes a porta do seu coração, eu entrarei e cearei, e seremos como um. A gente ouve Jesus falando isso, o desejo que ele tem, deixa eu ler esse texto, mais exatamente, que está em Apocalipse também, 3:20, e que fala assim: eis que estou à porta e estou batendo. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Hoje, queridos, Jesus está batendo a porta do seu coração, meu irmão. Jesus está batendo a porta do seu coração, minha irmã. Ele está dizendo: eu quero cear contigo. O texto de Coríntios, querido, como Paulo explica, ele diz que ninguém pode cear indignamente, senão será culpado do corpo e do sangue do Senhor Jesus. Mas também, se você não ceia, você está declarando no mundo espiritual que você não tem parte com Deus, que você está preferindo que o pecado domine a sua vida do que você seja alcançado pela graça de Deus. Então, o que devo fazer? Confessar os meus pecados, assumir o compromisso de abandonar, e assim o Senhor, pelo amor, pelo desejo, pela paixão que Ele tem em você, Ele te torna apto a participar da ceia do Senhor. Pastor, você está me agorando? Não estou te agorando não, queridos. É a realidade da vida. Hoje você está aqui vivo e você pode tomar uma decisão. Amanhã você mesmo não tem o controle da sua vida. Isso. Por mais um pouquinho, ela teria morrido. Quem é que pode garantir que vai estar vivo amanhã? Quem é que pode dizer que vai viver mais um ano de vida? A minha sogra estava bem ativa, trabalhando. Em 7 dias, ela saiu da minha casa com vida e nós estávamos enterrando ela em Petrópolis. Ninguém tem o controle da sua vida. Por isso que hoje é o momento, hoje é o seu lugar, e vem aqui na frente, eu vou estar orando por você. Sobre mim, tu tens sido tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão bom pra mim.
de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Declare com muita alegria. Seus olhos de amor.
Senhor, só Ele é Senhor. Ele humilhou os principados, expôs os principados a sua vergonha, a sua derrota, e hoje nós somos livres, livres em Cristo Jesus, porque entregamos a nossa vida, nós confiamos no sacrifício de Jesus e vivemos uma vida de obediência. Oh, aleluia! Somos mais do que vencedores, mais do que vencedores, mais do que vencedores. Oh, aleluia! Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, aleluia. Você pega esse pedaço de pão e nós vamos apresentar esse pedaço de pão agora, vamos consagrar esse pedaço de pão. Ele não vai ter outro destino. O destino desse pedaço de pão, depois que nós orarmos, servirá como memorial, como lembrança, como uma figura do corpo de Cristo, que foi moído, transpassado, ferido, torturado, humilhado, por causa de mim, por causa de você. Talvez alguém possa dizer, mas eu não estava lá, eu não tenho culpa disso, eu não tenho culpa se as pessoas condenaram Jesus. Não, querido, você não precisaria estar lá. Você não precisaria estar vivendo o tempo de Jesus. Você não precisaria estar daquele lado das pessoas que estavam defendendo Jesus. Ou você não precisaria estar lá para falar, crucificam. Não tem, porque o seu pecado, a sua natureza pecaminosa, exigiu o sacrifício de Jesus para que você fosse salvo, para que você hoje pudesse ter o seu nome escrito no livro da vida, para que você hoje pudesse se tornar filho de Deus. Você precisou e precisa do amor de Deus em Cristo Jesus ali do Calvário. E tudo que Isaías diz acerca de Jesus, ele passou depois de 700 anos. Jesus, ele foi transpassado pelas nossas iniquidades, ferido pela nossa culpa, humilhado pela nossa vergonha. Queridos, eu tenho ouvido e visto até filmes que falam tanto de expressão de amores, de expressão de pessoas que foram boas, que fizeram, e as pessoas choram, as pessoas no cinema se comovem, as pessoas muitas vezes, devendo um filme, saem com lágrimas nos olhos. Mas, querido, esse momento é a história do amor mais verdadeiro, mais autêntico, mais legítimo, a verdadeira expressão de um amor. Teu Deus, ele saiu do seu ambiente de glória e se confinou em um corpo para passar o que passou, porque ele te ama, porque ele te ama, porque ele te ama. E mais do que isso, ele decidiu morrer a sua morte, a minha mãe, porque ele é santo. Ele nunca iria morrer, nunca, porque ele não tinha pecado. Mas ele, por obediência, ele decidiu enfrentar a cruz por amar a você e amar a mim. Você conhece alguma história de amor maior do que essa? Eu não conheço. Por isso que todas as vezes eu me comovo quando eu penso, quando eu entendo, quando eu me coloco como uma daquelas pessoas que estavam lá vendo Jesus crucificado e sabendo que ele estava ali por minha causa, por minha culpa, por causa dos meus pecados. Eu me entristeço. Infelizmente, esse foi o preço que deveria ser pago para que eu me tornasse livre. Por outro lado, eu me alegro, porque eu vejo que por causa desse amor hoje eu sou liberto. Hoje nenhuma condenação há sobre minha vida. Hoje o meu nome
nome está escrito no livro da vida de Deus. Eu tenho certeza que o meu nome será mencionado. Eu ouvirei da boca do meu amado: vinde bendito do meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação dos tempos. Eu quero te convidar nessa hora para que nós oremos. Senhor, nós queremos apresentar e consagrar esse pedaço de pão que irá simbolizar o corpo do nosso amado Jesus, para que nesse momento, Senhor Deus, possamos ser participantes da sua dor, da sua vergonha, das suas dores, do seu sofrimento, Senhor, colocando também os nossos corpos a teu serviço, em sacrifício vivo, santo e agradável a ti. Muito obrigado, Senhor, e te agradeço em nome de Jesus. Comamos todos juntos. Semelhantemente, depois que Jesus ceou, ele tomou o cálice com vinho e disse: esse é o cálice, o testemunho do meu sangue, que seria derramado pelas pessoas. O preço, queridos, a moeda no mundo espiritual para resgate, para remir. A palavra remir quer dizer adquirir de novo, comprar de novo, obter de novo aquilo que estava perdido. Oh, aleluia! Aleluia, Senhor. Nós nunca deveríamos ter saído do jardim. Nós nunca deveríamos ter saído daquele paraíso. Mas o pecado nos impôs uma condição de estarmos afastados e que nenhum contato com a glória de Deus tínhamos. Mas o Senhor, vertendo o seu sangue por obediência, pagou o preço pelo meu pecado e pelo seu pecado, aniquilando o efeito, o domínio, a maldição do pecado em nossas vidas. Você, meu amado, minha amada, não tem mais ninguém que possa te acusar. Não existe inferno que pode te acusar se você viver uma vida de obediência. O diabo não pode te acusar se você viver uma vida de obediência, porque estamos livres do pecado. Ele não pode mais nos dominar, porque hoje nós temos a consciência de Cristo, nós temos hoje a mente de Cristo, nós hoje temos o Espírito Santo habitando em nós, que nos foi concedido pelo sacrifício de Cristo no Calvário. Aleluia. Essa é a moeda, esse é o preço que foi pago por mim e por você. Aleluia. Senhor, nós queremos apresentar, Deus, diante de Ti este vinho, Senhor, que se torna simbolicamente o sangue derramado do nosso Senhor Jesus, para nos resgatar, para nos remir, para nos adquirir para Ti, Senhor. E nós somos comprados, nós fomos adquiridos por esse preço, e nós queremos honrar,
Nós queremos honrar o sacrifício de Jesus em nossas vidas. Queremos, ó Deus, selar, queremos renovar o nosso pacto de fidelidade, o nosso compromisso com o Senhor. Queremos que dos nossos lábios saiam palavras proféticas e abençoadoras. Senhor, nós queremos anunciando o Teu Evangelho. Queremos levar essa mensagem a outros, ó Deus, que ainda não conhecem. Assim nós agradecemos, Senhor, o sangue que nos une, o sangue que nos torna Teus filhos, em nome de Jesus. Tomamos todos juntos. Vamos compartilhar, como nós sempre fazemos. Vamos compartilhar com o seu irmão. Compartilhe com o seu irmão. Diga para ele, diga para ela, nós somos um em Cristo Jesus. Paulinha, mais uma vez. Vamos tomar todos juntos agora em nome do Senhor Jesus. Aleluia! Glória a Deus! A Ele toda a honra e toda a glória! Agradecemos pelo Teu grande amor que se manifesta todos os dias a nosso favor. Agora sim, ó Deus, eu quero despedir o Teu povo nesta unção, ó Deus, nesta glória, Senhor. Que seja renovado, ó Deus, na vida dos Teus filhos, das Tuas filhas, diariamente. A alegria, Senhor, a certeza, a convicção, ó Deus querido, da esperança, da glória que habita em nós, do Espírito Santo, o Espírito de Cristo. Quero agradecer, Senhor Deus, pelo Teu cuidado, Senhor, que nos constrange, Senhor. Aleluia, louvado seja o Teu nome. Conceda-nos, Senhor Deus, uma semana de vitória, uma semana de conquista. Abençoe os lares dessa igreja. Abençoe aqueles que estão nos visitando hoje, que sejam impactados, sejam abençoados. Deus querido, que o Senhor possa derramar sobre nós as Tuas bênçãos, Senhor Deus, aleluia. É o que nós te pedimos, já agradecidos, no nome santo e precioso do nosso amado Jesus. Levante as suas mãos e vamos declarar todos juntos que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai Celestial,